Paz do Senhor, irmãos. Estou aqui hoje, nessa noite, para dar continuidade aqui nessa palavra no livro de Êxodo. E já quero agradecer por estar aqui nessa palavra, E eu quero te pedir que, se você esteja aqui hoje pela primeira vez, que você já entra curtindo, compartilhando e aperte em inscrever, que você vai estar vendo esse vídeo primeiro, E quando você curte e comenta, o YouTube vai estar reconhecendo esse vídeo de alguma maneira para estar enviando a mais pessoas. Então, compartilha e se inscreve nesse canal. Amém? Então, antes de eu dar continuidade aqui no livro de Êxodo, eu vou estar deixando uma palavra aqui em Jeremias 29. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. 29, mas eu vou estar dando início aqui no versículo 11. Do capítulo 29 de Jeremias, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vós lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos lugar donde vós mandei para o êxilo. Então, aqui fala, vós dizeis, o Senhor nos suscitou profetas da Babilônia. Então, nessa noite, eu quero já desejar para você que você seja ouvinte e praticante, mas que você seja filho de Deus. Amém? Então, vou estar dando continuidade aqui no capítulo 38, no versículo 9. O átrio e o reposteiro. Fez também o átrio ao lado meridional que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido e 100 covados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de 100 covados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do ocidente havia cortinas de 50 covados. As suas colunas eram 10 e as suas bases 10. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Do lado oriental, para o levante, eram as cortinas de 50 covados. As cortinas para o lado da entrada eram de 15 covados, e as suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e o outro lado da entrada, eram as cortinas de 15 covados. As suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das cortinas eram de bronze, e os ganchos das colunas e suas vergas eram de prata. O reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador, e de estofa azul, púrpura carmesim, e linho fino retorcido. O comprimento era de 20 covados, e a altura e a largura era de 5 covados, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, e os seus ganchos eram de prata, e o revestimento das suas cabeças e as suas vergas de prata. Todos os pregos do tabernáculo do átrio ao redor eram de bronze. Já estou aqui no versículo 21 do capítulo 38. A enumeração das coisas do tabernáculo.
Esta é a numeração das coisas, o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas, por intermédio de Itamar, filho do sacerdote. Da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés, e com ele a Elioabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obras, desenhista e bordador em estofo azul, púrpura, carmesim e linho, todo ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta foram 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Uma beca por cabeça, isto é, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário de qualquer dos arrolados, de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para 100 bases, 100 talentos, 1 talento para cada base, 2.775 ciclos. Fez os cochetes das colunas e cobriu as suas cabeças. Ele fez as vergas. O bronze da oferta foram 70 talentos e 2.400 ciclos. 10 dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de bronze, e a sua grelha de bronze, e todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor e as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Cheguei aqui no capítulo 39. As vestes dos sacerdotes. Fizeram também de estofa azul, púrpura e carmesim as vestes finalmente tecidas para ministrar no santuário, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios, para permearem entre o estofa azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha 2 ombreiras que se ajuntavam às suas 2 extremidades, e assim se uniam. O cinto de obra esmerada, que estava sobre a estola sacerdotal, era de obra igual da mesma obra de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, trabalhadas como louvores de sinete, com os nomes dos filhos de Israel, e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim, e linho fino retorcido. Era quadrado, duplo. Fizeram o peitoral, e 1 palmo era o seu comprimento, e de 1 palmo dobrado a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras, com 4 ordes de pedra, orde de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de berílio, oníx e jaspe. Eram elas guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conformes os nomes dos filhos de Israel. 12 segundo seus nomes eram esculpidas, como sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas extremidades do peitoral,
e meteram as duas correntes trançadas de ouro nas duas argolas nas extremidades do peitoral. As outras duas pontas das duas correntes trançadas meteram nos dois esgates e as puseram nas ombreiras das estolas sacerdotal na frente dele. Fizeram também duas argolas de ouro e as puseram nas duas extremidades do peitoral. Na sua orla interior, oposta à estola sacerdotal, fizeram também mais duas argolas de ouro e as puseram as duas ombreiras da estola sacerdotal abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas e as argolas da estola sacerdotal por cima, com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se repassasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a sobrepeles da estola sacerdotal da obra tecida, todo estofo azul. No meio dela havia uma abertura, era debruada com uma abertura de uma saia de malha, para que se não rompesse. Em toda a orla da sobrepeles fizeram romãs de estofa azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e colocaram no meio das romãs em toda a orla da sobrepeles uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, em outra orla das sobrepeles, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e as tiaras de linho fino, e os calções de linho fino retorcido. O cinto de linho fino retorcido, e de estofa azul, e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor, e ataram-na com um cordão de estofa azul, para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Os utensílios do tabernáculo completados. E assim se concluiu toda a obra do tabernáculo na tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus cochetes, as suas tábuas, suas vergas, suas colunas, suas bases, a coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho e a coberta de peles finas, e o véu do reposteiro, a arca do testemunho e os seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem e todos os seus utensílios, o azeite da iluminação, também o altar de ouro e o óleo da unção e o incenso aromático e o reposteiro da porta da tenda, o altar de bronze, a sua grelha de bronze e os seus varais de todos os seus utensílios, e a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio e as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro para a porta do átrio, as suas cordas e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés, assim fez os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinha feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Já cheguei aqui no capítulo 40. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Depois disso, o Senhor a Moisés, no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo na tenda da congregação. Porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com véu.
Meterás nele a mesa e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encherás de água. Depois porás o átrio ao redor, pendurarás o reposteiro à porta do átrio, e tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está, e o consagrará de todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagrará o altar, e o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o seu suporte, e a consagrará. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Vestirás Arão das vestes sagradas, e o ungirás e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos, e lhe vestirás as túnicas, e ungirás como ungiste seu pai, para que me oficiem como sacerdote. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. Já estou aqui no versículo 16 do capítulo 40. O tabernáculo é levantado, e tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, e assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele as suas vergas, e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e o pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca do tabernáculo, e pendurou o véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro defronte à mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele o holocausto, oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e encheu de água para se lavar. Nela Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés, quando entrava na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o altar ao redor do tabernáculo do altar, e pendurou o reposteiro da porta do alto. Assim Moisés acabou a obra. Aí eu já estou aqui no versículo 34 do capítulo 40. A nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas, e a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava, até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, as suas jornadas. Então,
eu finalizei aqui esse propósito de Êxodo, cheguei até o capítulo 40, foram 10 capítulos, e aqui se falou muito sobre tudo que o Senhor havia dito a Moisés, e tudo que ele pedia, ele fazia. Então, aqui finalizou falando que de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Eu já agradeço por estar aqui com essa mensagem, e todos aqueles que estiveram aqui, né, ouvindo essa mensagem, que seja abençoado em nome de Jesus nessa manhã, nesse dia de hoje, que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida cada dia. Eu não sei qual vai ser o próximo capítulo, qual vai ser o próximo livro, mas o Senhor sabe, porque eu vou estar deixando aqui um versículo, eu vou estar deixando um versículo de encerramento desse livro de Êxodo, em 1 Samuel, o capítulo 2, o versículo 30. Profecia contra a casa de Eli. Versículo 30, de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu, que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarei. Porém, aos que me desprezam serão desmerecidos. Essa vai ser a palavra que eu deixo a todos vocês que tiver ouvido essa mensagem do livro de Êxodo. E foram 10 capítulos, que a sua vida esteja presente. Em nome do Senhor Jesus, amém?